E aí, caboclinho? Salve tua luz. Tem que fechar. Não. Boa noite, meu irmão Cadu, Lorega, meu sobrinho aí, ó. Está. Eu assisti aqui a live do tio. Joelma, salve tua força. Maria, salve tua luz, Maria. Saudade de você, viu? Caitlin, formosura, você está aí. Lembrando que meu perfil não é público, viu, gente? Só tem acesso a essas nossas lives quem está na minha lista de amigos e amigas. Vocês estão conseguindo me ouvir aí direitinho? Tá tudo bem aí? Tudo beleza? Salve! Então vamos começar. Eu senti assim no coração de realizar uns diálogos em aberto. De certa forma, dando continuidade aos estudos que a gente vem realizando na sala de aula, no Google Sala de Aula, né? E as nossas videoconferências. Também para que outras pessoas que não estejam participando do seminário sobre espiritualidade indígena e culto a Jurema possam interagir conosco e mais à frente a gente estabelecer novos contatos, né? Acredito que é muito importante essa conversa sobre o Catimbó Jurema, até mesmo porque durante muito tempo o Catimbó permaneceu um culto à margem dos demais, inclusive à margem dos demais cultos de matriz afro-ameríndia. O Catimbó ficou assim durante muito tempo como sendo um adendo da Umbanda, ou à margem do Candomblé, né? Há mais ou menos 2 décadas é que o reinteresse, coisa linda é tu, Silma, o reinteresse dos pesquisadores pelos cultos a Jurema e pelas tradições indígenas do Nordeste brasileiro retornou. E esse interesse tem ganhado muitos seguidores, né? E justamente em paralelo começou a ocorrer um ressurgimento dos índios do Rio Grande do Norte, do território do Rio Grande do Norte. Lembrando aí que por volta da segunda metade do século XIX, aqui no território do Rio Grande do Norte existiam mais de 6 mil índios contabilizados pelo censo oficial, sem falar dos tantos índios que não haviam sido contabilizados, né? E aí os latifundiários aqui do território do Rio Grande do Norte, na época, alegaram ao governo geral que não havia mais índios aqui, retirou o indígena do censo, deixando apenas brancos, pretos e pardos. E aí durante muito tempo nós temos aí um desaparecimento dos índios do Rio Grande do Norte. E ali na década de 1990 é que a comunidade indígena Catu dos Eleutérios dá o brado assim, né? Estamos vivos. E após o Catu vieram os Mendonça Amarelão, de João Câmara, os Caboclos do Açu, os Tapuia Tapará, os Tapuia lá do Apodi. E hoje nós temos muitos índios que seguiram esse movimento de ressurgência, né?
Bem, o tema de nosso seminário é Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema, no Rio Grande do Norte. Já tivemos aí, eu digo no Rio Grande do Norte porque basicamente é aqui, no território do Rio Grande do Norte, que eu centralizei minha pesquisa, né? Mas quando tratamos de espiritualidade indígena, obviamente abordamos aspectos presentes em outros povos, além dos povos do território do Rio Grande do Norte, certo? Mas quando nos centramos no estudo do culto a Jurema, é basicamente o culto a Jurema como ocorre no Rio Grande do Norte, que é onde eu centro, né? Onde eu concentro minha pesquisa de 15 anos, quase 16 anos. E aí, hoje, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a ancestralidade indígena. De modo especial, a ancestralidade em seu aspecto espiritual. Grande Luciano, meu amigo, estou com saudade de você, rapaz. Salta a força. Então, é importante que tenhamos uma ideia, mesmo que geral, do que é ancestralidade, certo? A palavra ancestralidade está ligada ao legado dos nossos antepassados. Tudo aquilo que nossos antepassados deixaram para a gente, deixaram para nós. O que em nós, em nossa cultura, em nossa sociedade, em nossas formas de produção e organização, teve origem, foi fruto do trabalho e das vivências de nossos antepassados. Essa é nossa ancestralidade, certo? Algo que aqueles que nos antecederam, não só há 10, 20, 50 anos, mas há 100, 200, 300 anos, já vivenciavam, já praticavam, já acreditavam e nós continuamos, de certa forma, praticando também e acreditando, né? Tendo como base a perspectiva espiritual, o que nossos ancestrais vivenciaram espiritualmente falando e nós continuamos vivenciando nos dias de hoje. Daí, como nosso trabalho é sobre a ancestralidade indígena, nós não vamos abordar, por enquanto, certo? A ancestralidade ibérica, já que nas tradições caboclas que se formaram durante o período colonial, nós temos aí a presença do português, a presença do holandês, a presença, obviamente pequena, do espanhol, a presença dos franceses. Tivemos também a presença dos africanos, que embora aqui no território do Rio Grande do Norte, como nós já conversamos a respeito, a quantidade de africanos que chegou durante a colonização foi menor, bem menor se comparada à quantidade de africanos que chegou em Pernambuco e na Bahia, por exemplo, certo? Mas também temos um legado africano grande em nossa cultura contemporânea, né? Mas aí, o que o indígena nos deixou? Onde está o índio adormecido dentro de nós, que na verdade está desperto e nós não percebemos que está desperto? É porque não é uma coisa tão comum, nosso modo de falar, de acreditar, de viver as coisas, que nós não refletimos sobre isso. Isso é de origem indígena, aquilo não é, enfim. Então, é importante que nós tenhamos em mente que a ancestralidade está ligada ao legado de nossos antepassados, certo? O que os nossos antepassados nos deixaram. E aí, o culto a Jurema é um grande legado de nossos antepassados. O culto a Jurema. Quais são as características gerais desse culto? Nós temos a Jurema em si, né, que é uma expressão que possui vários significados, mas a origem dessa expressão é um vegetal característico do Nordeste brasileiro. Em torno desse vegetal surgiu toda uma cosmologia, toda uma mitologia. E uma verdadeira religião se estruturou ao longo dos séculos. E essa religião permanece viva até hoje. Tá? Então, o culto a Jurema, creio eu, é o maior legado dos nossos ancestrais indígenas. Ao menos em seu aspecto religioso, espiritual. Existem pinturas rupestres aqui no território, no Nordeste brasileiro, que apontam para
um culto a Jurema pré-histórico, um culto que deve ter pelo menos 3.500 anos, certo? Alguns arqueólogos vão afirmar que essas pinturas rupestres foram feitas há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, e se isso for realmente verdade, nós temos aí um culto a Jurema com cerca de 5.000 anos, 6.000 anos. E aí hoje a Jurema é o nome do culto, ou religião. Para mim é uma religião porque me religou a Deus. Jurema é uma bebida sagrada. Eu acredito que não exista terreiro de Umbanda, de Jurema, no Rio Grande do Norte que não faça comunhão dessa bebida. Obviamente, existem várias formas de se preparar esse chá. Alguns preparam como vinho, outros preparam como cachaça, mas sempre o elemento sacramental, o beber Jurema, está presente em todas as casas de Umbanda do território do Rio Grande do Norte. Não conheço uma casa que não tenha, que não celebre, que não cante a Jurema, certo? A Jurema é uma entidade espiritual, uma índia, que se manifesta nas sessões. É um culto que, dentre suas características principais, existe um fator mediúnico. Tanto os indígenas, que aí tem alguns pesquisadores que dizem que o transe mediúnico é característico dos africanos que chegaram aqui durante o período colonial, mas na verdade o transe mediúnico existia tanto entre africanos quanto entre indígenas. Nós observamos isso nos textos dos cronistas que viveram ali com os potiguara no litoral, assim como com os cronistas, como Rolux Barô, por exemplo, que esteve com os Tarariú e com o grande Morubixaba Janduí. O transmediúnico existia tanto entre africanos quanto entre indígenas, né? E nós temos uma série de crenças ligadas à natureza, uma série de crenças ligadas a vegetais, a espécimes vegetais, angico, vajucá, catucá, e a própria Jurema em si. A palavra Jurema também é o nome que se dá a um mundo espiritual, a um reinado espiritual. O juremeiro acredita que existe um reino, um universo, um plano paralelo grandioso, dentro do qual existem reinos menores, cidades e aldeias espirituais, de onde vêm os seres da Jurema para socorrer, para trabalhar em benefício dos homens e mulheres que procuram ajuda. E aí nós temos uma ritualística, certo? Que dependendo da casa espiritual que cultue a Jurema, vai ser parecida às mesas de Jurema, os trabalhos de gira de Jurema, a Jurema de chão, enfim. De acordo com minha perspectiva, é uma poderosa herança, uma grandiosa herança que nós, caboclos contemporâneos, possuímos. Salve tua força, meu irmão Leonardo. No que se refere aos nossos antepassados, quem eram esses índios? Quais eram essas nações indígenas que habitaram e ainda habitam o território do Rio Grande do Norte? Salve tua força, Luiz Catu, o grande cacique, meu irmão e amigo do Catu dos Eleutérios. Muita felicidade de ter você aqui acompanhando o nosso estudo e trabalho de preservação, de resgate e de defesa da ancestralidade de nossa cultura de matriz indígena. Então vejam bem, no litoral nós temos os potiguara, certo? Que já habitam o território brasileiro há muitos séculos. Vamos dizer que os potiguaras chegaram aqui há cerca de 1.600 anos antes de Cristo. A meu ver, são especulações, certo? Mas no litoral nós temos uma grande nação, a nação potiguara do tronco linguístico cultural tupi, falantes de tupi antigo. Não falavam guarani, falavam tupi antigo. E aí foi o primeiro povo a estabelecer contato, logicamente, com os invasores portugueses, e foi o povo que mais sofreu ao longo da colonização. Certo? Os potiguara foram proibidos de falar sua própria língua, ali por volta de 1750.
a pena, eram 20 anos de cadeia para o índio que fosse encontrado falando sua própria língua. E aí tem gente que pergunta, mas por que no Catimbó Jurema vocês cantam sempre em português? Não é bem assim, não. Há pontos de Jurema Catimbó que nós cantamos em língua indígena, e também havia as línguas caboclas, né? O índio, os pajés antigos, né, de 500 anos atrás, já cantavam em línguas que nem os próprios índios reconheciam. Provavelmente alguma língua hierática, alguma língua sacerdotal iniciática, ou então alguma língua esquecida, que só os pajés tinham acesso, né? Mas o que eu quero dizer é que muita coisa se perdeu com o tempo devido à perseguição, e os potiguaras sofreram muito com isso, né? E nós temos ali, adentrando os sertões do território do Rio Grande do Norte, duas grandes nações, comumente chamadas de Tapuia, mas essas nações possuíam seus próprios nomes, certo? Tínhamos os Tarariú, os Tapuia Tarariú, cujo grande Morubixaba, ali no início da colonização, que entrou para a história foi o chefe Janduí, pai do rei Canindé. E uma coisa que eu vou lhes contar, dentro da tradição de Jurema, até 5, 6 anos atrás, nós juremeiros éramos orientados por nossos mestres, nossos professores na Jurema, né? A não falar sobre isso, mas isso já foi divulgado. É um segredo que foi contado, né? Pra gente, o rei Canindé é o rei da Jurema. Então, é um personagem histórico, um ancestral divinizado, certo? Faz parte dessa ancestralidade. Salve grande Aldair, meu irmão. Muito feliz aí com sua presença. E ao lado dos Tarariú, nós tínhamos o que hoje em dia chamam Cariris, certo? Mas o nome dessa nação não era Cariri, era Xumini, certo? A palavra Cariri provém de Caririm, que no tupi antigo significa silencioso. Por que eles eram chamados silenciosos? Porque, ao contrário dos Tarariú e ao contrário dos Potiguara, eles se organizavam para ir à guerra de modo muito discreto. Eles aparentemente não possuíam rituais, provavelmente não possuíam rituais bélicos, né? Rituais marciais. Enquanto outras nações, antes de entrar em guerra, passavam 1, 2 dias ali dançando, se preparando, se apresentando, mostrando as armas uns para os outros, né? Os Cariri iam ali no silêncio atacar o inimigo. Por isso que eles eram chamados silenciosos. E aí, quando a catequese teve início, quando a catequese surgiu, começou a se espalhar pelo território do Rio Grande do Norte, os padres que haviam mantido primeiro contato com os Potiguara passaram a chamar o Xumini de Cariri. E aí no tupi Nhengatu, que é um tupi geral, né, que os jesuítas elaboraram ali para facilitar a catequese, nós encontramos a palavra Cariri, no tupi mais antigo, Caririm, e o nome da etnia Xumini, certo? E aí os catequistas vão dizer que Xuminis são aqueles que não se converteram ao cristianismo. Isso a posteriori, né? Os Xumini que não se convertiam ao cristianismo e que também não aceitavam o rei de Portugal como chefe estatal, né? Eles eram rebeldes e permaneciam como sendo Xuminis. Em outras palavras, né? Um pressuposto aí, foram rebatizados, digamos assim, foram batizados pelos padres de Cariri. Então, em linhas gerais, no litoral nós temos os Potiguara e nos sertões nós temos os Tapuia Tarariú e os Tapuia Xumini. Os Tapuia se subdividiam em vários grupos menores, certo? Quando uma aldeia Tapuia se tornava muito grande, essa aldeia recebia o nome do seu tuxaua, do seu chefe, tá? E aí, aparentemente, é como se fosse uma outra nação, mas não é uma outra nação. É um desdobramento, é parte de um todo bem maior. E aí, o que é que nós temos no que se refere à ancestralidade desses povos nos cultos a Jurema contemporâneos? Além do fato central de um vegetal sagrado e de toda uma ritualística, toda uma série de crenças e mitos que giram em torno desse vegetal, o que é que nós temos? Vamos lá. A presença de seres considerados encantados. O que são os encantados?
Alguns que estudam cabala, que estudam magia europeia, vão dizer que os encantados são espíritos elementais, espíritos da natureza, que pertencem à terra, ao fogo, à água e ao ar. Certo? Mas os encantados não são apenas isso. Eles são mais que isso. O encantado é um ser que habita a natureza e que habita planos paralelos para além dessa natureza física, material, concreta com a qual nós interagimos. O encanto é um mundo mágico, um mundo espiritual. A antropologia classifica como um mundo imaginário, mas o jurimeiro sabe que não é imaginário, porque o jurimeiro mantém contato com o encanto constantemente, graças a Deus. E aí o encanto envolve os 4 elementos, envolve o reino animal, envolve o reino mineral, envolve o reino hominal, envolve as estrelas, certo? Então nós temos aí em um catimbó, por exemplo, como eu acompanhei em Canguaretama durante esses 15 anos de pesquisa, sou muito grato ao jurimeiro de Canguaretama, a todos eles, a todas elas que eu conheci. Nós temos, por exemplo, em um ritual, a presença de índios vindos do encanto, a presença de mestres, curandeiros, rezadores, magos, cabalistas, feiticeiros. Nós temos a presença de animais sagrados, animais que vêm do encanto e se manifestam na sessão, certo? Seres estrelares, entidades espirituais que se manifestam usando nomes de estrelas. Isso aí já conversamos sobre isso um pouquinho, né? Então o irmão André fez uma pergunta relativa a isso. Salto à força, meu irmão André. E seres humanos que, de acordo com a nossa tradição, após a morte entraram no encanto, ou então ainda vivos entraram no encanto. Certo? E aí alguém pode achar isso meio que absurdo, só que é um elemento que não está presente exclusivamente na tradição indígena. Prestemos atenção, façamos aqui um estudo comparado, um breve estudo comparado. Existe algo semelhante na tradição judaico-cristã, certo? Elias, por exemplo, levado por um carro de fogo, não morre, ele vai para algum lugar e volta como João Batista. É um dos exemplos. Nós encontramos isso também na religião Vodou do Haiti, e existem pesquisas no campo da física quântica. Eu li uma muito interessante recentemente, que teve como objeto de estudo uma análise que realizou em seu estudo, né, uma análise sobre a passagem do mundo físico para o mundo misterioso, o mundo encantado, digamos assim. O objeto de estudo foi essa passagem, como ela ocorre e como as pessoas voltavam de lá. Isso aí é uma coisa muito séria, um livro foi publicado recentemente, depois eu posso indicar a referência bibliográfica desse livro. Isso aí é algo que nossos ancestrais indígenas, tanto os potiguara quanto os tapuí do sertão, nos deixaram, faz parte da nossa herança espiritual, nossa herança cultural. Há uma importância ao mundo vegetal, porque são as plantas que nos trazem a ciência. O que é que isso significa? As plantas são os canais. E aí nós indicamos uma origem xamânica para o Catimbó Jurema. As plantas são os canais do homem com o mundo encantado, com o encanto. Então, se comunga Jurema, antigamente, né, hoje em dia nem tanto, mas se comungava Jurema para expandir a consciência e interagir com esses reinos encantados, com esses mundos espirituais. Mas há seres que habitam a Jurema, há seres que habitam o Angico, há seres que habitam o Vajucá, há seres que habitam flores, há seres que habitam sementes. Isso é importante, muito importante para o indígena e para o jurimeiro que conhece sua tradição. Por isso que o jurimeiro deve zelar pela natureza. É um compromisso nosso preservar a natureza, porque esse mundo vegetal nos auxilia, nos ajuda a interagir com outros planos, certos planos paralelos. E aí nós temos a presença de seres na natureza que nas tradições indígenas possuíam nomes específicos, mas nas tradições caboclas sofreram mudanças. Por exemplo, a irmã Camila perguntou algo sobre a florzinha da mata. A florzinha da mata, também chamada comadre florzinha,
É uma protetora da caça, uma protetora dos animais. É um ser da floresta. Não é isso? Antigamente, ela era chamada caapora. Caapora significa morador do mato. Pora, morador, e caa, mato. Caapora, morador do mato. E aí ela entra no Catimbó-Jurema, ela aparece no Catimbó-Jurema, que Mário de Andrade pesquisa ali no começo do século XX. Ela aparece como mestra Andilina Caipora. Graças a Deus, na tradição de minha família de Jurema, existe esse ser, né? E no Catu, no Amarelão, em Uruaçu, em Jacaraú, em várias comunidades eu encontrei uma reverência e ao mesmo tempo um temor dos moradores caboclos com referência a esse ser, um temor desse ser. É um ser muito respeitado. Ninguém podia matar um animal grávido, ninguém podia matar um animal que estivesse com um furo na orelha, por exemplo, porque fazer uma coisa dessa seria ofender a protetora da caça. E aí o mito tem uma função, sociologicamente falando. À medida que não se mata animais grávidos, sempre esses animais continuarão existindo, né? E é uma característica dos indígenas só matar o animal que ele come. Ninguém mata por diversão, ninguém mata por brincadeira, ao contrário do civilizado homem europeu, né, que faz animal de tiro ao alvo para testar sua mira, né? Nós temos aí também a presença de um ser chamado Apupiara, que é uma espécie de sereia, também chamada mãe d'água, nas comunidades indígenas e caboclas, que é um ser do rio. Tá? Nós temos aí um animal noturno, uma coruja chamada Yaçu-Yaterê, que mais à frente o mito vai entrar em conexão com outros credos e vai surgir daí o Saci-Pererê. É uma coruja que ela fica de um pé só, certo? Mas aí é que está. Um parêntese aqui, né? Se nós observarmos rituais Tarariú, por exemplo, que foram notificados ali por Mark Grave, nós vamos ver um ritual de evocação de um ser espiritual que ele se manifesta com um pé só, um índio que se manifesta com uma perna só. Então aí nós temos aí um encontro de crenças. Havia no litoral também Anhangá, que muitos dizem que é um demônio, mas não é um demônio, é um veado, também protetor da floresta. Curupira, também um protetor da floresta. E outros seres, alguns outros seres. Isso no litoral, né? Entre os potiguara do tronco linguístico tupi, e essas crenças vão se espalhar ali por todo o litoral brasileiro, né? Porque, na verdade, é um grande tronco linguístico-cultural, como Estevão Pinto classificou, um grande tronco linguístico-cultural tupi-guarani. O dialeto tupi, ele é próximo do guarani a algumas leves diferenças, né? Mas no que se refere à cultura, são elementos muito próximos ali, que os povos tupi e os povos guarani possuíam. Nós temos nos sertões, entre os Tapuia Tarariú e os Tapuia Caririm, Xumini, infelizmente, uma quantidade grande de seres espirituais que não são mais reverenciados, foram esquecidos. Mas por que os povos do sertão sofreram tanto com isso? Porque eles foram, durante muito tempo, rebeldes à colonização. Os potiguara meio que se dividiram, né? Parte dos potiguara fez alianças com os portugueses, invasores, né? Mas cerca de 4.000 potiguaras, segundo Tavares de Lira, no livro chamado História do Rio Grande do Norte, cerca de 4.000 potiguara fugiram para o sertão e fizeram aliança com os Tapuia, durante um movimento que ficou conhecido como Guerra dos Bárbaros, outros chamam de Confederação dos Cariris. Foi um movimento de resistência à invasão portuguesa. Os índios eram muito escravizados aqui,
Antes do africano ser escravizado, o indígena foi bem escravizado e depois em paralelo. Índios e africanos se tornaram escravos do colonizador, né? Mas os tapuias se revoltaram muito contra isso, e o grande líder que combateu essa invasão, essa opressão, foi o rei Canindé, o grande Morubixaba Canindé, filho de Janduí. Esse é um dos motivos pelo qual ele é sempre cantado, ele é sempre citado, né, nas tradições indígenas e no Catimbó Jurema. Mas, por exemplo, nós temos uma série de seres divinos. Entre os Xumini, nós tínhamos Waraquizan. Havia toda uma festa, todo um ritual ligado ao culto a Waraquizan. Waraquizan é o espaço sem fim. Os índios cultuavam o espaço sem fim. É uma coisa maravilhosa, profunda e linda isso aí. Havia Poditã, que é um ser espiritual que estava ligado à passagem da infância para a adolescência. Me parece que estava ligado aos casamentos também, mas não tenho certeza. E Badzé. Badzé, e aí uma coisa muito interessante, porque para todas as etnias indígenas, o tabaco é uma planta sagrada. Todas as etnias indígenas do Nordeste brasileiro, pelo menos, o tabaco é uma planta sagrada. E a sacralidade dessa planta migrou para os terreiros de Umbanda, migrou para algumas casas de candomblé, certo? Por que ela é sagrada? É que tá. Mas toda a natureza é sagrada, só que algumas plantas se destacaram nesse processo de sacralidade que possuíam. Essas plantas têm um mito, existe um mito de origem, né, Xumini, para o tabaco, que eles chamavam Badzé. E o mito é mais ou menos assim. Houve uma época que o Criador do universo, Deus, enviou um mensageiro para viver com esses índios da nação Xumini, certo? E esse mensageiro ensinou muitas coisas importantes para os índios, mas os índios não sabiam porquê, embora ele parecesse uma pessoa, um ser humano. Quando era noite que ele deitava na rede, a rede dele ficava iluminada. Em um determinado momento, esse mensageiro de Deus volta para o céu. E os índios clamam o retorno, pedem o retorno desse ser. E ele lá de cima olha e diz: eu não vou voltar a viver com vocês, mas eu vou deixar uma coisa com vocês que é como se fosse eu mesmo. E deixou a planta tabaco, que recebeu o seu nome, Badzé. E aí é presente para rituais de cura. O indígena está lá fumando, soltando, mandando a fumaça, fazendo seu catimbó para curar uma pessoa. Festas de casamento, os noivos eram abençoados com fumaça de tabaco. Plantações, as plantações eram abençoadas com fumaça de tabaco. Rituais marciais, os guerreiros recebiam o espírito da força para participar das batalhas através da fumaça de tabaco. E aí quando eu vejo um catimbozeiro que se diz juremeiro usar uma planta sagrada dessas para prejudicar alguém, para tentar prejudicar alguém, como o pessoal chama essas fumaçadas para adoecer alguém, para derrubar alguém, para matar pessoas, eu tenho certeza absoluta que esse falso juremeiro está profanando uma planta sagrada. Então, meus amigos e amigas que estão chegando agora no estudo sobre o culto a Jurema, prestem atenção. Vou dar um conselho aqui. Sugiro a vocês, a não ser que vocês, na hora, tenham o espírito do pesquisador, né? Porque o pesquisador tem que pesquisar mesmo, tem que mexer com tudo para poder entender como a coisa funciona. Mas se vocês forem de bom coração, se vocês forem de boa intenção visitar uma casa que se diz juremeira e vocês virem em algum momento pessoas utilizando a fumaça do cachimbo para prejudicar outras, saiam dessa casa. Não vale a pena. O retorno à justiça divina, pelo grau de profanação, será tremendo. Não queiram estar envolvidos nisso. Sidma mandou aqui uma frase. O ritual de cura que o povo branco, sem conhecimento, profanou o tabaco. Os portugueses chegaram aqui e começaram a fumar tabaco à torta e direito. A gente sabe que o juremeiro, quando está trabalhando com charuto, com cachimbo, ele não traga essa fumaça, mas a coisa foi para um lado e outro, e hoje em dia muita gente fuma dessa planta e fica viciado e acaba morrendo.
tem algum problema pulmonar, ou perde os dentes, ou alguma coisa do tipo. Olha aí o que dá para profanar uma planta, viu? Olha aí, céu de menos. Uma planta sagrada. Entre os Tarariú, meu irmão Daniel, felicidade de ter você aqui, salve tua luz. Entre os Tapuia Tarariú, que também habitavam o sertão, como eu falei ainda há pouco, né? Existia também uma série de seres divinos. Ainda existe, na verdade, porque esses Tarariú permanecem vivos e ativos, graças a Deus. Então nós temos, por exemplo, obviamente a crença em uma força criadora, um Deus soberano. Nós temos também o culto a Jurema, presente entre os Tarariú. Dentre as entidades, podemos citar Ochá, que os holandeses escreveram roxa, mas se pronuncia Ochá. Ochá é o ancestral divinizado, certo? O primeiro homem, de acordo com a mitologia. Tem uma pergunta aqui, só um minuto. Cadu, o tabaco inalado rapé era encontrado no litoral e no interior do Rio Grande do Norte? Cadu, existia rapé aqui, mas os indígenas do sertão utilizavam rapé feito com semente de angico. Eu encontrei vários rapés feitos de tabaco, feitos com outras plantas aqui no litoral. Então, provavelmente, o rapé com tabaco era algo litorâneo, né? Meu irmão Jorge, mestre Zé dos Anjos ensina que a fumaça é dividida para o bem ou o mal, fica a nós a escolha. Perfeitamente. É exatamente isso. A ciência é como uma ferramenta. Depende do indivíduo utilizar essa ferramenta para o bem ou o mal. E aí nos é concedida a liberdade de fazer o bem ou o mal. E a consequência do bem ou do mal também é nossa, né? André aqui, falando do tabaco, você vai ensinar como se prepara o fumo para a cura. Isso aí eu vou passar umas misturas de fumo para a limpeza do ambiente, para a limpeza do indivíduo ali no nosso seminário. Pois é, o Yopa é uma coisa muito boa, muito maravilhosa, muito abençoada por Deus. Então, voltando aos seres divinos do povo Tarariú, Ochá, o ancestral, o primeiro homem, né, segundo alguns Tapuia Tarariú comentam até hoje. Deixa eu lembrar aqui, Mãe Tamaim, que é um espírito divino da mãe divina, uma manifestação da mãe divina, é a própria mãe natureza. Uma coisa linda reverenciar a mãe natureza, chamada Mãe Tamaim, assim como nós chamamos Mãe Jurema, né? Sinto que é a mesma força maravilhosa. E um espírito chamado Tauba, que aí eu preciso aprofundar mais, né, deixo isso claro, me parece que estava relacionado também à passagem da infância para a adolescência, aos rituais de passagem. Tauba era um guerreiro, certo? Quando as crianças iam se tornando adolescentes e adultas, né, se tornavam valentes e preparados para a guerra, Tauba entrava em ação. E Ochá era mais um conselheiro, assim, um curandeiro, né? E no litoral, quais eram os seres espirituais que estavam presentes? Além dos que eu já citei aqui, Ipupiara, Caapora, Anhangá, havia uma mitologia muito profunda, muito rica. Por exemplo, o pessoal fala, você pega um livro de história do ensino fundamental, você vai ver bobagem ali escrita, infelizmente, né? Os historiadores, parece que o pessoal que elabora aqueles livros não tem cuidado no que se refere à religião indígena. Porque, veja bem, você vai ver um livro de história do 6º ano, do ensino fundamental. Opa, meu irmão, salve tua força, boa noite. Um livro do 6º ano, você vai ver lá. Você vai ver religião egípcia, você vai ver religião fenícia, você vai ver religião sumeriana, você vai ver religião greco-romana, mas ninguém fala ali de religião africana, e quando pegam um indígena dizem assim, o índio adora o sol e adora a lua. O índio cultuava o sol, o Araci e a lua Jaci. O negócio não é bem assim não, viu? O Potiguara, por sinal, na verdade todas as etnias acreditavam na existência de um princípio, criador do universo, né? Deus, a fonte de onde tudo vem. Mas vejam bem, os Potiguara
chamavam Deus de Munhã. E o que é Munhã? Munhã é uma ação. A palavra Munhã significa criar. Quem criou o universo? Quem criou foi Munhã. E o que é Munhã? Munhã é criar. E aí, quando a gente vê no cristianismo, por exemplo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós temos uma mitologia tupi, muito próxima. O Criador é o próprio verbo criar. Alguns tradutores vão chamar Munhangara, que significa Criador. Maurício, você quer participar da live, é isso? Se você quiser, me diga, viu? Abaixo, eu chego já, a florzinha da mata, Maurício, a florzinha da mata é o que antigamente os indígenas chamavam caapora, é um espírito protetor da caça pequena, sabe? Um espírito que é muito reverenciado e temido pelos caboclos atualmente. Por todos os moradores, na verdade, da zona rural, todos eles têm uma reverência aí com esse ser espiritual. Abaixo de Munhã existiram profetas, como Tamandaré, por exemplo, Maíra Pajé, era chamado pajé estrangeiro, uma linhagem de profetas, e essa linhagem termina naquele que é considerado o primeiro pajé catimbozeiro do nosso atual ciclo, Manicoré, certo? Tupã é Deus se manifestando através de trovão, certo? Em alguns momentos ele parece ser uma divindade separada de Munhã, mas em outros é quando Munhã se manifesta trovejando, é Tupã. Uma tradução possível para Tupã é o pai antigo, e outros vão dizer que nada mais é que uma onomatopeia, quando o indígena tentava imitar o barulho do trovão, certo? Então, resumindo aqui, até agora, a nossa conversa sobre ancestralidade indígena, tendo como base os nossos ancestrais indígenas do território do Rio Grande do Norte, certo? Falei para vocês que elementos dessa espiritualidade ancestral que permanece viva em nosso meio é o culto a Jurema. Sim, André, é importante quando se adentra a uma mata deixar oferendas para as entidades da mata. Perfeitamente, eu encontrei isso aí em todos os municípios que eu visitei. E visitei muitos, né? Embora tenha aprofundado minha pesquisa ali em Canguaretama, Goianinha e um tanto assim São José do Mipibu um pouco, enfim. Mas eu encontrei essa oferenda aos seres da floresta em todas as comunidades da zona rural de todos os municípios que eu visitei. Para poder caçar, para conseguir boa caça. Os caçadores, quando entram na floresta, deixam ali fumo, deixam mel, alguns deixam cachaça, para pedir licença à dona da caça, para poder matar algum animal ali, né? Conheci um caçador que nunca mais caçou na vida, porque matou um veado, isso lá em João Câmara. E quando se aproximou do veado, percebeu que era uma fêmea que estava grávida. Nunca mais esse cara caçou. Conheci outro lá em Canguaretama que também deixou de caçar e de pescar, por sinal, porque havia faltado com compromisso estabelecido primeiro com a florzinha da mata e a posteriori com a mãe d'água. E aí, como ele faltou com compromisso, ele não foi mais, né? Justamente para não sofrer alguma penalização, alguma penalidade. Deixa eu ver aqui. Adlen, principalmente em sinal de pedir a permissão para poder adentrar. Isso aí já uma prática mais nossa, assim, pelo menos do jurameiro da minha família, né? Da nossa família, Adlen, minha esposa e tal. Se a gente vai entrar na mata, é importante deixar uma oferenda como se fosse um pedido de licença para poder entrar na floresta. Ana Xavier, sim, essa live vai ficar gravada, Ana, no GTV, e eu vou colocar no YouTube também. Leonardo, de que forma esse ser da floresta se beneficia da cachaça? Rapaz,
esses elementos que, assim, dentro de uma interpretação esotérica, sabe? As pessoas comumente dizem assim, isso aqui é para espírito tal fumar, isso aqui é para ele beber. Na verdade, essas substâncias são manipuladas, entende? E muitos seres manipulam isso que chamam comida em benefício da própria pessoa que está dando ali a oferta. A substância é que é utilizada com a finalidade de cura, com a finalidade de proteção. Deixa eu ver aqui. Por que o índio Antônio se considerava o mítico ancestral Tamandaré e verdadeiro Papa? Rapaz, é o seguinte, esse índio... Valeu, meu irmão André, salve tua força. Esse índio Antônio aí, rapaz, ele esteve presente na Santidade do Jaguaribe. Ele foi o líder da Santidade do Jaguaribe. O que eram as santidades? Ainda no século XVI surgiram movimentos híbridos, como se fossem os proto-catimbós de hoje, né? Santidade era como o português chamava um movimento espiritual que nasceu ali dos contatos entre os índios com a catequese. Esse movimento chamado santidade reunia elementos cristãos e elementos nativos. E aí, por exemplo, havia batismo, né? Alguns membros da santidade tentavam se vestir como padres. E aí eles batizavam sempre usando o nome de alguém que estava na Bíblia, por exemplo. Estavam à procura de uma terra sem males. Ficavam algumas santidades ali, perambulavam à procura de uma terra onde não houvesse fome nem sofrimento. Mas o Antônio, que foi o líder da Santidade de Jaguaribe, que foi uma das maiores santidades, acho que é a maior ocorrida na história do Brasil, acho que no sul do Recôncavo Baiano ali. Esse camarada, ele, algum processo místico que ele vivenciou, ele se reconheceu como o ancestral Tamandaré, o grande ancestral Tamandaré. E se ele for realmente uma reencarnação do Tamandaré, né? Isso é uma coisa que... Muito obrigado, minha irmã Joelma, salve tua força. Gente, vamos aproveitar a ocasião, né? Caso alguém que esteja participando do nosso seminário sobre espiritualidade indígena e culto a Jurema tenha alguma pergunta relacionada aos textos e aos vídeos que eu coloquei, sinta-se à vontade de fazer a pergunta, certo? Caso alguém tenha alguma pergunta que seja sobre o que estamos conversando aqui, independente de estar presente ou não nos textos, é só perguntar. Tá certo, minha irmã, salve tua luz, ótima meditação para você, para vocês. Enquanto não surgem as perguntas, eu vou falando. Se eu começo a falar, não paro mais, né? Deixa eu ver. Meu pai me ensinou que eu devia pedir licença para entrar na mata. O senhor tem conhecimento dessa entidade? A entidade a quem pedimos licença, Maurício, é o dono da floresta, certo? Porque aprendemos na Jurema Santa Sagrada que cada árvore tem um dono, assim como cada espécime vegetal e a própria floresta. Uma cachoeira tem um dono, um rochedo tem um dono. Então, se você vai entrar em uma floresta, é preciso pedir licença ao dono dela. Paricá é como se fosse uma forma de rapé, sabe? Rapé é uma medicina da floresta, e aí existem várias formas de rapé. Algumas são preparadas com semente, certo? E aí eles sopram, inalam, né? Essa medicina. Existe esse ser chamado Pai da Mata, mas, pelo menos de acordo com minha família de Jurema, cada floresta tem um guardião. Talvez esse seja o nome genérico através do qual esses guardiões trabalham, se manifestam, né? O Pai da Mata. Eu ouvi também sem Canguaretama essa expressão, Pai da Mata, logo no comecinho ali da minha pesquisa, há um bom tempo atrás, quando eu estava interagindo com o pessoal do terreiro Tupinambá. Pode explicar um pouco mais sobre a relação entre ancestrais e os mestres? Sim. Caitlin. Duas coisas. Primeiro, o mestre juremeiro, ele é o herdeiro espiritual
dos pajés, os primeiros pajés, né? Porque aí nós temos uma tradição indígena com séculos de existência. Elementos dessa tradição ao longo da colonização se perderam, né? Foram combatidos e adormeceram, se perderam, tal. Outros permaneceram vivos, né? O mestre de Jurema contemporâneo, ele é o herdeiro dessa espiritualidade, dessa cultura, desse ludismo. Mas o mestre juremeiro, ele também herdou um tanto da herança cigana, um tanto da herança africana, um tanto da herança cabalístico-judaica, né? Então, os judeus que começaram a chegar aqui no território do Rio Grande do Norte séculos atrás e passaram a conviver com os índios ali no sertão, as bruxas que vinham degradadas, nossas ancestrais no campo da bruxaria, né? Os cabalistas, já citei no caso dos judeus, né? Se uniram ali aos pajés, processo de convivência, anos e anos de convivência. O que sobreviveu às perseguições, hoje em dia está presente e vivo dentro dos terreiros de Jurema. E o mestre é responsável pela preservação desses elementos. E aí o mestre vivifica o ancestral, entende? E todos que vamos em terreiros, sejamos mestres ou não, que participamos das sessões, cantamos para os encantados, bebemos Jurema, recebemos fumaça de tabaco, enviamos fumaça de tabaco, nós estamos ali, despertando o nosso ancestral indígena. Isso é muito importante, é muito lindo. Esse cachimbo de noz de coco, eu só encontrei um cachimbo de coco sapucaia lá no Catu. Sabe, porque o coco é uma planta que foi... O coqueiro é uma planta que foi trazida para cá durante a colonização. Esse coqueiro que a gente conhece por aí, né? Mas aqui havia o coco sapucaia. Como a fumaça do cachimbo beneficiava os guerreiros. Eles enviavam os Caraíba. Os Caraíba... Quem eram os Caraíba? Havia os pajés que viviam na aldeia, certo? E havia os Caraíba, que eram os homens santos. A palavra Caraíba significa homem santo. Os Caraíbas eram grandes pajés que viviam isolados nas florestas. Eles só saíam dali do isolamento uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos, sabe? E quando um índio via um Caraíba caminhando na floresta em direção a uma aldeia, ele corria ali, avisava na aldeia: um Caraíba está chegando. E limpava ali o caminho todo para o Caraíba poder chegar na aldeia, e lá eles faziam um grande ritual. E ali, quando o Caraíba, no caso os Tupinambá, né, que esse exemplo foi observado pelo francês Jean de Lery, quando esteve com os Tupinambá. Ele viu que os Caraíbas sopravam fumaça ali durante o ritual, nos guerreiros, né? Sopravam fumaça nos guerreiros e dizia: recebei o espírito da força para que vençais vossos inimigos. Então ele estava ali dando uma fumaça marcial ali para o guerreiro ficar forte, né? E quando você me pergunta como a fumaça do cachimbo beneficiava a planta, tabaco, pelo menos na tradição Xumini, é um ser divino. E aí vem o benefício, receber a bênção de um ser divino, né? A força, a proteção, a energia de um ser divino. E aí você se refere ao texto, né? Porque a chuva não molhou os feiticeiros. Ali os pajés estavam fazendo um ritual que o cronista, o Rolux Barô, ele não explica a função do ritual, ele apenas observa e descreve, né? Então ele apresenta um ritual em que se utilizavam cobras e fogueiras e tal, e quem estava participando desse ritual não era molhado pela chuva. Chovia ao redor deles, mas não chovia sobre eles. Agora, o motivo disso é um mistério do indígena. Curupira é um guardião da floresta, é o guardião das árvores e da caça de grande porte. Existe essa palavra Curupira também nos catimbós ali da primeira metade do século XX. Curupira é como se chamava uma espécie de combone ou zelador que auxiliava o mestre juremeiro durante a sessão. É um termo que está meio que em desuso hoje em dia, né? As pessoas estão substituindo o que é da Jurema pelo que é de outras tradições, aí vai sumindo esse termo.
Lá em Canguaretama, minha mestra não utilizava mais o termo curupira, ela chamava presidente. Havia um mestre que estava trabalhando na sessão e o presidente que auxiliava o mestre durante o seu trabalho. Eu assisti a algumas sessões com presidência muito, muito lindas. Cadu, sobre esse culto aos elementos da natureza, qual o ponto em que se passa do xamanismo para uma religião? Rapaz, Cadu, essa eu acredito que seja uma questão bem pessoal de quem está interpretando o fenômeno, quem está interpretando o fato. Porque, veja, em nossa cultura ocidental, em nossa civilização, nós necessitamos de uma espécie de religião porque aprendemos que estamos desligados de Deus. Devido ao pecado original, né? Fomos expulsos do paraíso e a religião existe para restabelecer a conexão com Deus. É o caminho para restabelecer a conexão com Deus. A religião te fornece um método ou te apresenta algo que vai estabelecer essa reconexão com Deus. Minha irmã Carol, salve tua força. Adaés, salve tua luz. Mas ali entre os índios, a espiritualidade e a natureza eram uma coisa só. Tudo era espiritual e material ao mesmo tempo. Não havia esse desligamento, né? Então, os seres divinos e a própria divindade irradiavam no universo sensível, né? E aí o que é que acontece? O culto se torna uma religião a partir do momento que ele te permite restabelecer a conexão com Deus. O culto a Jurema, para muitas pessoas, né, que participam, é uma verdadeira religião, porque essas pessoas, através dele, se reconectam a Deus. Há pessoas que vão lá a uma sessão de Jurema com interesse em conseguir um emprego, por exemplo. Eu acho isso lícito. Não sou contra, obviamente. Eu mesmo peço orientação ao meu mestre de Jurema e quando eu estou precisando, eu peço a ajuda dele. Me ajude, mestre, que eu preciso para poder manter aqui o negócio alinhado aqui na Terra. Há pessoas que vão à procura de uma cura de uma ferida. Tem gente que vai porque brigou com a esposa e está querendo reatar. Tem gente que vai procurar juremeiro para fazer porcaria, separar pessoas, né? Mas quando você, como juremeiro, busca uma conexão com o divino, a Jurema te dá essa conexão, porque ela mesma é uma manifestação da própria divindade, né? E aí ela é uma religião. Embora sejam, alguns digam, não é um culto, não é uma religião, é um culto. Mas espera aí, toda religião cultua algo. Não é isso? E se a Jurema consegue restabelecer a nossa conexão perdida, não é que eu acredito que meu ancestral Adão tenha sido expulso do paraíso. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu quero dizer assim, eu, como ser humano, na presente encarnação, por exemplo, esqueci que Deus está bem pertinho de mim. E a Jurema me ajudou a restabelecer essa conexão, né? Então, para mim, ela é uma religião. O que é Tauari? Tauari ou Tavari é uma árvore. E dessa árvore, antigamente se preparava um cigarro com as cascas dela. E esse cigarro era usado pelos pajés. Também é uma planta sagrada, né? Deixa eu ver aqui. Quando os pajés mudavam as falas, eles estavam num transe mediúnico de incorporação. Meu irmão, isso aí é uma questão muito bacana. Por exemplo, havia uma categoria de pajés, não eram todos os pajés que alteravam o estado de consciência e entravam em transe mediúnico, não. Havia uma categoria de pajés que entre os Tarariú era chamada esconjuradores. E eram esses pajés esconjuradores, os holandeses chamavam eles assim, né? Esconjuradores. Recebiam seres espirituais, recebiam entidades espirituais e começavam a prognosticar, a falar coisas sobre o futuro. E aí as vozes ficavam distintas, modificavam suas vozes segundo quem relatou os acontecimentos, né? Só que nas tradições originárias do povo do Nordeste, existe uma coisa que hoje em dia nos terreiros de Jurema não existe mais, e aí eu só vou poder conversar sobre isso com vocês em uma live da próxima semana, porque eu só tenho agora 20 segundos. Então quero agradecer a vocês pelo carinho, certo? Estou preparando já, com a graça de Deus, o nosso próximo seminário para o mês de julho, viu? E que Deus e a Jurema Santa e Sagrada abençoe a cada um de vocês. Sidma, eu amo você demais, se lembre disso. Até breve.